porque o pessoal tem grafado sempre a pior dor do mundo. Eu não sei se existe fundamentação para se considerar uma pior dor do mundo ou se existe uma escala de dores que possa... Mas ela tem uma neuralgia do trigêmeo. Isso mesmo. É considerado mesmo. Pra você ter ideia, padre, esse tema veio mesmo na imprensa porque ela tinha pedido até para eutanásia. Não sei se você chegou a acompanhar isso, ela né? pediu até para que fosse feita, porque no Brasil não é permitido, que ela fosse para outro país para buscar a eutanásia. País, teve aqui online e viralizou mesmo na internet, né? O que acontece? A nevralgia a gente já conhece há muito tempo e tem muito relato de suicídio. Paciente que tem nevralgia, eu falo com eles, né? Cuidado, fala a parte psiquiátrica também, porque tem uma associação muito grande com transtorno de depressão e transtorno de ansiedade. Então, o paciente vai muito também na odontologia, né? Porque eles têm dor, às vezes arrancam os dentes, é difícil até do diagnóstico, é uma dor estranha, mas é uma dor insuportável. Por quê? A face da gente tem muita inervação. Tá. E é muito sensível, né? Tirando o órgão genital, é o local mais sensível que a gente tem, né? O rosto é? O rosto é. Imagine esse rosto o tempo inteiro você sentindo choque, queimação, 24 horas, acordando e dormindo. Quando fala do trigêmeo, é um conjunto de nervos? Isso, por isso chama trigêmeo. Ele tem 3 ramos. Tem o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo da mandíbula. Por isso que ele é chamado de trigêmeo. Só que lá no nervo é como se o nervo ele ficasse meio doido. E ele começa a dar estímulo de dor sem ter estímulo nenhum de dor. Sem ter estímulo nenhum. Então, por exemplo, dá um beijo, dor. O vento bate, esfria, dor. Então o paciente tem uns gatilhos mais insanos que você possa imaginar. Toma banho, vai escovar o dente, gatilho de dor. Provocado por alguma coisa? Idiopático. Idiopático é quando a gente não sabe. Não tem uma causa. Tinha um professor meu que dizia que a gente é idiota para saber, né? Verdade, é verdade, mais fácil, mas é isso, né? Então a gente não sabe a causa. Existem algumas causas que é compressão vascular, a gente tem uma microcirurgia que descomprime, né? Mas a grande maioria você não tem uma etiologia. É como se o nervo, ele realmente... Qualquer informação sensitiva, ele leva a dor. Tratamento disso, o que é? Aí é isso. Quando eu vi esse caso, né, e muita gente me perguntou, por causa do Instagram, da internet, né, do YouTube, eu até fiz um vídeo. E eu estava explicando o que acontece. A gente sabe e tem várias possibilidades de doença. O primeiro aspecto, óbvio que é difícil você falar de um caso específico, sem ter detalhe, né? O primeiro aspecto é ter noção que paciente com dor crônica precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Porque imagine essa dor insuportável. Segundo aspecto, tem muito tratamento hoje em dia. Tem um tratamento medicamentoso, tem até médico que é especializado em dor, trabalha só com isso. Sim, só com dor, né? Tem o procedimento, que provavelmente é o que ela vai fazer, né? Que são procedimentos cirúrgicos, que vão desde bloqueio. Então você bloqueio da dor. Você faz um bloqueio lá no nervo, você pode fazer uma risotomia do nervo, que é queimar o nervo. Para ele não ter... Não ter mais dor. A pessoa perde a sensibilidade, mas frente à dor é muito melhor, né? Verdade. Tem um balão que a gente utiliza também para comprimir esse nervo e lesar ele, né? E além disso, tem essa microcirurgia que eu falei também. Tem uma microcirurgia? Microcirurgia. O que acontece? Uma das principais etiologias é o nervo fica colando no vaso e esse vaso pulsando acaba piorando. Acaba dando essa dor. E ainda tem um outro tratamento que é mais moderno ainda, que é a radiocirurgia. Só que o que acontece? Esses pacientes são tão sofridos, não é só o caso dela, todos os pacientes no consultório com nevralgia chegam assim. Às vezes acharam que era dente, arrancou dente, ficou anos rodando, achou que era psiquiátrico, o próprio paciente acha que é da cabeça. Da cabeça. Por quê? Faz uma ressonância, dá normal. Faz outro exame, dá normal. O exame de sangue dá normal. Opa, como é que todo exame está dando normal e eu estou com essa dor insuportável? Então, essa internação, acredito que vai ser muito importante para isso, né? Porque vão fazer toda a investigação, fazer o tratamento, o controle da dor e muito provavelmente ela vai melhorar. Eu acho importante você falar isso porque é o seguinte, porque quando a gente começou a escutar sobre essa notícia, porque ela tinha pedido, o caso extremo dela, de a eutanásia, ou seja, como se não houvesse tratamento, como se não houver... Mas há tratamento. Há tratamento. Os pacientes com dores crônicas, eu costumo ser bem sincero, né? Como a gente sempre fala aqui, não adianta criar o mundo da fantasia. Tem doença que é chata. A nevralgia é uma doença chata, não tem uma cura, não tem... Então, assim, às vezes o paciente tem muita crise, depois melhora, você consegue controlar. O que eu falo, que a maioria dos meus pacientes, ele fala assim, Júlio, eu estou melhor. Não significa que ele está sem dor. Então, ele consegue ficar um tempo sem dor. Muitos deles vão precisar de medicações fortes, mas a maioria das vezes ela compreendeu a dor. Então, quando ela compreende a dor, compreende que, às vezes, aquilo foi um gatilho para transtorno psiquiátrico. Sim. Então, tem que ter um acompanhamento com psicólogo. Não é fácil. Eu falo com todo paciente. Antigamente, a gente ficava no palpite, né? O médico falava de qualquer jeito. Hoje tem profissional especializado. Tem um psicólogo, tem um psiquiatra. Porque é comum esse paciente desenvolver outra doença. Tanto o transtorno depressivo,
como transtorno de ansiedade associado. Agora, a notícia boa é que ela vai ser submetida a um tratamento. Perfeito. Isso é importante. Perfeito. Ou seja, talvez num desespero atroz, ela tenha dito, eu prefiro morrer. Como a gente fala, prefiro morrer do que sentir essa dor. Mas ela vai ser submetida a um tratamento. Né? É um processo vagaroso, demora um tempo, gradual, aquela coisa, mas vai fazer um tratamento. E a maioria resolve. Eu falo para os pacientes o seguinte, o que acontece? Quando você faz isso, ela vai internar, a gente chama neurocirurgia funcional, é o neurocirurgião que especializa nessa parte. Então ela vai ter o médico da dor provavelmente acompanhando dela com a parte medicamentosa, vai ter o neurocirurgião que provavelmente vai fazer o procedimento, e eu falo, não é simples. Às vezes, para você ter ideia de números, né? 70% da risotomia melhora o quadro de dor em 2 anos. Então tem paciente que passa 2 anos risotomia é cortar lá a raiz do nervo. Lá. Queimar, né? Pode ser por radiofrequência, né? Ou uma temperatura 70 graus Celsius, você vai lá e queima o nervo, né? Só que depois ele às vezes encontra o caminho e a dor volta. Por isso que eu falo que é um paciente com dor chato. Eu até brinco com meus pacientes de nevralgia, eu falo assim, você tem um paciente com câncer em fase avançada, terminal, esse reclama menos e sofre menos do que o paciente com nevralgia. É verdade. Apesar de ser uma doença que vai morrer com ela. E interessante, tem tratamento, ela vai fazer o tratamento e eu tenho certeza que vai ficar boa. Eu acredito também, padre. Você sabe que tem uma coisa desse negócio de trigêmeo, uma coisa que aconteceu comigo, assim, que eu conversava sempre com a irmã, tinha uma irmãzinha lá, de um convento lá, quando eu era padre de São Judas, do convento. E ela sempre ia conversar, ela tinha 90 e poucos anos, ela sempre trazia. Eu sempre perguntava pelas irmãs do convento e tal, etc. Eu ia perguntar para ela até e ela um dia chegou e falou, Padre do céu, estou muito preocupado. A irmã Nelma está na UTI. Falei, mas o que aconteceu com ela? Padre, foi trigêmeos. Falei, nossa, eu não sabia que a irmã estava... Eu falei, não sabia que a irmã estava grávida. Juro, parece piada, mas eu falei, mas eu nem sabia que... Ela falou, não, é uma coisa, porque toda vez que fala de trigêmeo, eu lembro dessa história que eu vou dizer, nossa, a irmã estava trigêmeo. Coitada, era freira, ainda foi ter trigêmeos. Dá licença, viu? Dá licença.